Salve família, tô aqui em Peruíbe, tá muito calor, vou fazer sem camisa mesmo. E eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência com peiote. E vocês devem estar meio impressionados com a minha aparência, né? Eu engordei bastante, e não bastante, mas engordei e deixei a barba crescer, olha que maravilha. Eu tô fazendo essa introdução porque o peiote ele trouxe isso, ele trouxe muita mudança, mas muita mudança, e parte disso se reflete no e parte disso vai se refletir também na minha aparência, né, no meu corpo físico. Primeiro, eu não posso dizer onde eu tomei peiote, porque peiote é proibido, né? E eu não sei se vou ser preso falando que eu tomei peiote, mas espero que não. Mas peiote é uma substância proibida aqui no Brasil. E aí a gente pode discutir o porquê disso num outro vídeo, né? Mas não é por conta de saúde, crianças. Não, é por conta de cultura, de conservadorismo e coisas assim. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Primeira coisa, peiote é igual a ayahuasca? Não, não. As forças são bem diferentes, eu diria. Tem muita gente que diz que o peiote tem uma energia mais masculina, né? Enquanto a ayahuasca tem uma energia mais feminina. Eu não sei dizer o certo, mas eu sei que é mais forte, né? Pelo menos eu tomei uma dose muito forte. E eu tava liquidariano, então pra mim peiote é muito mais forte. Mas talvez seja mais forte porque eu não tô acostumado, né? A ayahuasca eu já tô bem acostumado. E o peiote que eu tomei, ele era um pó desidratado do cacto. Foi bem interessante, tinha que pegar assim com a mão. Eu achei meio anti-higiênico, né? A cerimônia toda. Mas, beleza, não vou questionar a forma que as pessoas fazem suas cerimônias. E o que eu senti, né? Primeiro eu entrei muito na força, mas tipo muito e muito mais do que as pessoas que estavam à minha volta, porque eu tava sem comer já há 2 meses, né? Eu tava liquidariano e aí bateu um negócio muito forte, muito forte. E eu comecei a sentir muito energias, né? Energias sutis, então energia do ambiente, das pessoas, até aí. A ayahuasca também traz, né? Sem muita novidade. Só que eu comecei a ter, eu estava vivendo ali com as pessoas ao redor e conversando, interagindo, só que na minha mente estava passando outras narrativas. Tinha uma outra história, eu estava vivendo uma outra coisa. Então deve ter sido muito engraçado para as pessoas falarem comigo, devem ter achado que eu estava doido. E estava realmente, né? Porque eu estava conversando com as pessoas, mas passava uma outra narrativa na minha mente. E eu tinha que lembrar disso, de que eu estava vivendo uma história diferente do que as pessoas que estavam falando comigo. E eu tinha que lembrar que aquelas pessoas, eu tinha que lembrar que aquelas pessoas elas estavam numa outra linha do tempo, digamos assim. E aí rolava essa outra narrativa e eu tinha que lembrar de forma racional e aí responder de forma racional para me enquadrar na linha do tempo que eu tava. E teve um momento que eu falava, caramba, o que eu preciso lembrar? E aí eu comecei a perguntar para as pessoas obsessivamente, o que eu preciso lembrar? O que eu preciso lembrar? E o que eu precisava lembrar é que eu estava no ritual de peiote e que ia embora no dia seguinte e que estava tudo bem. Mas eu esquecia disso e às vezes eu me envolvia nessa outra narrativa que só passava na minha mente. E aí eu ficava perguntando coisas super aleatórias e falando coisas super aleatórias e ninguém entendia, porque eu estava vivendo uma outra realidade, né? Isso foi muito engraçado. E as pessoas ficaram, obviamente, ficaram muito preocupadas, porque eu estava falando nada com nada e eu me empolgava, falava alto, mas era nada com nada. Então as pessoas ficaram super preocupadas comigo. E eu fiquei de boa, porque eu sabia que eu estava no lugar certo, eu estava com pessoas que iam cuidar de mim, e eu estava ali para isso e tudo mais, e tudo bem. E aí isso foi o engraçado, né, o interessante da história. Mas o que fez valer a pena foi que eu tive telepatia. Não sei explicar de outra forma, eu tive telepatia, foi isso, cara. Eu consegui ouvir o pensamento das pessoas e pessoas não presentes. Eu ouvia pensamentos de gente que não estava ali, né? Mas da minha parceira, eu fui com a minha parceira, eu ouvi todos os pensamentos dela, todos. Eu olhava para ela, eu sabia o que ela
estava pensando. Literalmente, eu sabia o que ela estava pensando. E às vezes eu respondia o pensamento dela e aí ela ficava confusa, assim, tipo... Hã? Porque eu estava respondendo os pensamentos dela, mas ela não estava acompanhando a mesma conversa, respondia com palavras, né? Eu não respondia com pensamentos. Então se ela falasse qualquer coisa no pensamento, eu respondia com palavras, aí ela ficava confusa, tipo, o que está acontecendo? Que conversa de doida é essa? Porque pra ela não tinha falado, ela tinha pensado algo, e aí parecia que eu estava adivinhando coisas e ficou muito de doido, né? Ficou uma conversa de doido, assim. Mas foi bem interessante. E eu comecei a ouvir pensamentos de todo mundo. De todo mundo. Em maior ou menor grau, né? Tinha gente que ouvia pouco, tinha gente que ouvia muito. O dela eu ouvia todos, literalmente. Teve alguns momentos que ela teve uma peia e eu sabia sobre o que se tratava a peia. Eu sabia o que estava passando na mente dela. Muito, muito louco. E aí eu tive o cansaço de sempre, tive muito cansaço com peiote e estresse e tal. Mas ao mesmo tempo eu sentia mais energia, não foi que nem a ayahuasca que eu fico desmaiado no chão, né? Era um cansaço que eu conseguia ficar em pé e fazer as coisas e tal, mas eu sentia um cansaço. Talvez só por não ter dormido a noite inteira. Mas senti coisas, né? E eu não tinha condições de fazer nada, assim, de fazer uma escolha. Foi bem engraçado, assim, eu fiquei bem sem condições, assim. Na ayahuasca eu consigo ter mais firmeza e tomar decisões corretas e tudo mais, no peiote eu não consegui. E por fim, depois do peiote, eu sinto muita coisa, né? Em questão de energias, de chakras, eu tô sentindo coisas que eu não sentia antes. Minha intuição, ela tá muito maior, então eu considero que o peiote tenha sido uma iniciação para mim. Minha intuição está absurdamente maior, absurdamente, assim, eu sinto muito mais. O meu tarô, ele ficou muito melhor, eu agradeço muito por isso. E meus clientes também, imagino. E então ficou muito melhor. A forma que eu sinto as coisas está muito maior, né? Ficou muito ampliada. E eu gosto de fazer reiki. Eu tô sentindo a energia do reiki, né? Antes eu achava que sentir era uma coisa bem fraca. Hoje eu tô sentindo bem forte, assim. Então eu agradeço muito ao peiote por ter despertado várias coisas, né? E quando eu tomo ayahuasca hoje, eu consigo ir mais pro plano espiritual, né? Então sentir as energias, sentir a energia das pessoas, saber quando alguém vai vomitar. Às vezes a gente erra, né? Mas às vezes a gente olha assim pra pessoa e fala, essa pessoa vai passar mal e vai vomitar. E mesmo que ela esteja dentada, né? Sem mostrar sinal nenhum, a gente intui, a gente sente. Intui, né? Não é sentir, a gente intui que ela vai vomitar. Então, o peiote, pra mim, a melhor coisa foi que naquele momento eu abriu totalmente a minha telepatia e eu comecei a ouvir pensamentos até de pessoas não presentes. Então, às vezes, eu lembro que eu fui no banheiro, eu ouvia pessoas no banheiro. E eu não sabia se eram pessoas no físico ou no astral, né? Mas eu ouvi um monte de gente. Aí eu pedi pra uma irmãzinha abrir a porta do banheiro pra ver se tinha alguém ali ou não, porque eu não sabia, não tinha como saber. Mas enfim, foi bem divertida essa parte. Enfim, minha telepatia ela despertou absurdamente no peiote, foi sensacional. E depois peiote eu tive abertura em vários sentidos astrais, assim, que eu sou muito grato. Quando eu puder, eu vou consagrar de novo. Só vou tomar cuidado com o lugar que eu consagrar, porque é uma medicina muito forte, a gente precisa estar com um amparo muito bom. E é ilegal, então vai ser difícil consagrar de novo. Mas espero que até lá eu consiga achar um lugar bom e não seja mais ilegal, porque não faz sentido nenhum. É uma medicina super boa, super segura. Mas ela dá uma força estranha, né? Uma força diferente da ayahuasca. Então é isso. Não recomendo o peiote para ninguém porque é ilegal. Se eu recomendasse eu estaria fazendo um crime. Mas eu espero tomar de novo, né? De uma forma mais, sei lá, fora do país. Uma forma que eu não cometa nenhum crime. E em minha defesa, eu só fiquei sabendo que era ilegal depois de consagrar. Certo, crianças? Gratidão. Esse foi meu depoimento e eu tô de volta. Vai ter mais vídeos no canal. Gratidão.